empreendedora! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Thaís, sou dona da Zoiá, uma marca de acessórios femininos, e compartilho aqui no meu canal tudo sobre a minha jornada empreendedora, todo o meu conhecimento de quase 8 anos empreendendo. Então, se você é empreendedora ou empreendedor ou tá pensando em abrir uma loja online, esse aqui é o seu lugar. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like nesse vídeo e depois me conta o que você achou do conteúdo. No vídeo de hoje vamos falar sobre quais são as métricas importantes para você ficar de olho no seu negócio, para você entender se ele tá crescendo, se ele não tá crescendo, se tem alguma coisa que você precisa agir urgentemente para melhorar os seus resultados. É muito importante você ter essas métricas e saber esses números de forma simples e de forma rápida, justamente para você conseguir atuar quando a sua loja mais precisar. Então fica aqui nesse vídeo que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Já pega papel e caneta pra gente conversar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí muito. Antes da gente partir pro conteúdo e eu começar a falar para vocês quais são essas métricas, acho que é importante fazer um parêntese aqui para trazer uma coisa que acho que todo empreendedor precisa investir em algum momento. Todo empreendedor precisa fazer isso, que é você ter dados sobre a sua empresa. Se engana quem pensa que dados é coisa de empresa de grande porte, que é coisa de empresa de médio porte, que é quando a sua empresa já tem uma certa estrutura. Na verdade, é importante que você tenha os dados da sua empresa, de tudo, desde o dia que você fizer a sua primeira venda. Fez a sua primeira venda, é hora de criar uma planilha que seja com as informações ali de quem são os seus clientes, quanto que essa pessoa comprou de você, qual que é o seu lucro, quais são os seus custos, enfim, para você entender tudo da onde que está entrando o dinheiro da sua empresa e para onde o seu dinheiro está indo. É legal que você também tenha essa base de dados, né, das informações dos produtos que você compra. Quais são os fornecedores que você mais compra? Qual que é a margem de lucro que você tem com cada um dos seus fornecedores? Quando você tem essas informações, fica muito mais fácil de você conseguir agir. Porque se você não tem dados sobre a sua empresa, se você não sabe nada de como que as coisas estão funcionando, é muito difícil você conseguir atuar exatamente onde que tá rolando esse problema. Se você ainda não tem uma planilha com todas essas informações que eu falei, é hora de você começar a pensar nisso, porque eu tenho certeza que daqui 2, 3 meses você vai precisar dessas informações. Então, bora já fazer isso. Agora que já fiz o parêntese sobre os dados, vamos partir para as nossas métricas. Eu vou começar com uma que todo mundo com certeza deve analisar, que é o faturamento. Faturamento é basicamente quais são todas as vendas que a sua empresa fez, quais foram todos os recebimentos que a sua empresa fez, isso sem descontar os seus custos e sem descontar as suas despesas. Os custos podem estar atrelados aos produtos que você vende, se você tiver um e-commerce, ou dos serviços que você presta. E também tem a parte dos custos que você precisa para manter a sua empresa funcionando. Então, o site, se você faz anúncios, se você tem aluguel, por exemplo, se você aluga um espaço, se você paga a conta de água, de luz, enfim, tudo isso entra na parte de custos e despesas da sua empresa. Só que só analisar o faturamento, por analisar o faturamento, não quer dizer muita coisa. Dentro do faturamento, é importante você entender exatamente quais são os seus custos, assim como eu já comentei, e também qual que é a sua margem de lucro verdadeiramente. Então, depois que você paga todos os custos da sua empresa, tanto custo quanto despesa, quanto que fica para você? Quanto que fica para a sua empresa? Vou melhorar a minha pergunta. Quanto que fica para a sua empresa? O que fica para a sua empresa como dinheiro livre é a sua margem de lucro. E uma coisa importante para falar sobre margem de lucro, gente, é que é importante você estar sempre de olho, porque às vezes você está pagando tantos custos na sua empresa que não sobra lucro nenhum. E sem o lucro, a gente não consegue fazer investimentos, a gente não consegue melhorar as coisas que a gente já tem, a gente não consegue comprar produtos novos, a gente não consegue investir num equipamento novo, por exemplo, num notebook novo, ou você não consegue pagar materiais para o seu dia a dia que são importantes, você não consegue investir nisso. Então, a margem de lucro, se eu pudesse te falar, é como se fosse o coração da sua empresa. Porque uma empresa que não lucra é uma empresa que não cresce. Então é importante você estar sempre atento qual que é a sua margem de lucro real hoje no seu negócio e o que você pode fazer para melhorar ela. Se você revende produtos, será que não tem um fornecedor que você consiga comprar com preço mais baixo? Ou talvez o seu negócio está crescendo, será que não é hora de começar a negociar com o seu fornecedor para conseguir um desconto? E com esse desconto você consegue colocar mais dinheiro para sua empresa? Você pode transformar aquele valor que você ia pagar como um custo do produto, como uma margem de lucro dentro da sua empresa. Então, assim, para você fazer o seu negócio crescer, é importante que você tenha uma margem de lucro saudável. Até aqui, zero novidades, né? A gente falar sobre custos e margem de lucro é uma coisa que dentro do faturamento todo mundo olha.
Mas tem duas coisinhas que são importantes de você olhar também, que é o quanto você está pagando de taxas para intermediadores de pagamento. Então, por exemplo, hoje qual que é o valor que fica com a empresa que faz o processo de intermediação? Então, PagSeguro, Mercado Pago, Nuvem Pago, a Vindi, enfim. Então, qual que é a porcentagem que essa empresa fica de todas as suas vendas? É importante você olhar para isso, porque às vezes você está pagando por um valor muito acima, né? Você está com uma taxa muito grande e que se você fosse procurar outros fornecedores, você conseguiria diminuir esse valor e aí sim aumentar a sua margem de lucro. E o mesmo vale para intermediadores de frete. Às vezes o cliente paga, sei lá, R$ 15 no frete para ele receber o produto na casa dele. O mesmo frete que você pagaria R$ 15 numa plataforma, tá, sei lá, R$ 12 na outra. Esses R$ 3, pode falar, nossa, Thaís, mas R$ 3 é muito pouco. Mas no montante, faz a diferença. Agora que a gente já falou de faturamento, vamos para a segunda métrica que é importante, que é o crescimento da sua empresa ano a ano e o crescimento da sua empresa mês a mês. Tô falando de crescimento ano a ano, gente, caso a sua empresa tenha esse tempo. Se a sua empresa não tem, por exemplo, você abriu a sua loja há menos de um ano, dá uma olhada como que anda o seu crescimento de mês a mês. Ah, do mês de junho a julho eu cresci. Do mês de maio a junho eu cresci tanto. Ou não, a minha empresa não cresceu, ela ficou ali, estagnou. Ou não, eu vendi menos ainda. É importante você olhar isso porque, além de você saber se o seu negócio está crescendo, né, durante o passar do tempo, é importante você olhar durante os meses para você saber exatamente quais são os seus meses de alta e quais são os seus meses de baixa. Dessa forma, você consegue pensar em ações mais efetivas, porque olhando o histórico, você já sabe que aquele mês é um bom mês de venda, então você vai colocar todas as suas fichas naquele mês que tem um ótimo faturamento para te ajudar naqueles meses que você sabe que o faturamento não é tão legal. Então, ter esses dados vai te ajudar não só a saber quais são os meses que você vai colocar mais a sua energia, mas também para você entender o que você pode fazer para melhorar aqueles meses que não estão indo tão bem. A terceira métrica é a taxa de conversão do seu site. Se você usa alguma plataforma de e-commerce, muito provavelmente eles vão oferecer esse tipo de informação para você. Geralmente as lojas, os e-commerces, né, as plataformas de e-commerce, elas oferecem aquele funil que é basicamente quantidade de pessoas que criaram o carrinho, a pessoa que avançou no carrinho, que foi para a parte de colocar o nome dela, e depois a parte de frete e por último de pagamento, e aí sim a conclusão da compra. Geralmente é um funilzinho, né? Tem muita gente em cima, aí vai afunilando, 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 até chegar na parte das vendas. Ali, geralmente, eles colocam qual que é a sua taxa de conversão do seu site. Então, por exemplo, a quantidade de pessoas que criaram o carrinho, quantas pessoas de fato finalizaram a compra e compraram um produto com você. Analisar a taxa de conversão do seu site te faz entender em qual momento da experiência, né? Em que momento do funil que a pessoa desistiu da compra. Às vezes o seu frete está caro, às vezes as suas condições de pagamento não estão interessantes, às vezes a pessoa até se interessou pelo produto, mas talvez as fotos não estejam tão bacanas ou não tenha a informação que ele precisa na descrição. Então fica sempre de olho nessa questão da conversão do seu site, porque às vezes você precisa fazer algum tipo de ajuste e é justamente lá que você vai saber. Quando a taxa de conversão do seu site ela tá alta, significa que tá tudo bem com o seu site, ele tá vendendo bem, tá tudo certo. Quando a sua taxa de conversão tá mais baixa, então tem muita gente criando carrinho, mas pouca finalizando a compra, significa que tem alguma coisa ali no meio do caminho que tá atrapalhando, então é importante você investigar. A quarta métrica que assim, existem inúmeras estratégias para você melhorar isso, que é o ticket médio da sua empresa. Se você não sabe o que é ticket médio, é quando você olha todas as vendas da sua loja. Então, por exemplo, eu vendi R$ 1.000 durante o mês e aí desses R$ 1.000 eu fiz 10 vendas. Então, eu sei que o meu ticket médio é R$ 100. E aí, sabendo dessa informação, você consegue pensar em estratégias para aumentar o seu ticket médio. Às vezes, o que dá para você fazer é oferecer um brinde mais atrativo para o seu cliente, para ele comprar um pouquinho mais, conseguir o brinde, e aí você consegue aumentar a sua taxa do seu ticket médio. A mesma coisa vale para quando você coloca frete grátis, dependendo do quanto que a pessoa gasta no site. E por fim, a quinta métrica é quais são os produtos mais vendidos na sua loja. Você sabe dizer de cabeça qual que é o produto que mais vende na sua loja? Se você não sabe, eu te aconselho a procurar essa informação o quanto antes,
Porque quando você entende qual que é o produto que mais vende na sua empresa, primeiro que você nunca vai tirar ele de catálogo, e segundo é que você pode pensar em formas de melhorar. Então, se hoje você compra de um fornecedor, né, você faz revenda, será que não vale você mesmo começar a produzir? Será que não existem formas de você comprar aquele produto mais barato, porque você sabe que é aquele que traz muito retorno para você? Então, quando você sabe quais são os produtos que mais vendem na sua empresa, fica muito mais fácil de você tomar a decisão de continuar com ele e aí ser aquele produto que você vai dar foco total, porque ele vai te dar mais retorno do que os outros produtos. Porque um puxa o outro. Às vezes aquele produto que vende mais, ele compensa aquele produto que vende menos. E por aí vai. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado aí na sua cabeça o quanto é importante você ficar de olho nos dados da sua empresa, de você saber essas informações que eu falei, quais são as métricas para você analisar, porque tudo isso vai te ajudar no crescimento da sua empresa para fazer com que ela cresça de forma sustentável e de forma saudável. Então, um beijo para você e até o próximo vídeo.